Ainda antes do dia começar, já há equipas prontas, porque a próxima chamada pode chegar a qualquer momento e quando chega, cada segundo começa a contar. O tempo de resposta em emergência médica é o fator crítico de sucesso. Estamos com um tempo de excelência, nos 3 minutos conseguimos até baixar em certos casos. A nossa média é de 3 minutos de tempo de resposta após a ativação. 3 minutos entre a chamada e o voo, um padrão de excelência numa missão que não pode falhar. A operação é assegurada pela GulfMed, da maltesa Medilink, com equipas médicas do INEM distribuídas por 4 bases: Loulé, Évora, Viseu e Macedo de Cavaleiros. Do interior às estradas e até às praias, é aqui que o helicóptero faz a diferença. O Airbus H145, com esquis em vez de rodas, uma cabine ampla e equipamento médico dedicado, foi desenhado para esta missão: aterrar em qualquer lugar, com rapidez e segurança. A bordo seguem médicos e enfermeiros treinados para decidir e agir em segundos. Quando vamos a caminho e antes de vermos o doente, temos uma informação muito breve do que é descrito na chamada inicial. Nessa altura, em equipa, vamos discutindo potenciais cenários que vamos encontrar e antecipar potenciais dificuldades para conseguirmos antecipar e poupar tempo naquilo que poderemos na abordagem inicial do doente. Depois temos a parte da avaliação do doente, em que avaliamos, estabilizamos e otimizamos. Há um contacto com a central para decisão para onde vamos transportar este doente. Depois uma segunda parte do transporte de helicóptero será com o doente. No cockpit, outra missão: garantir que tudo corre bem até ao destino. Generally, we check the weather, we have an idea, so that when a primary call comes in, we can react very fast. If it's night time, that's a bit different because we have to consider the conditions again and obviously where we're landing and things. Whereas the primary, we can land almost anywhere. So we can react usually within 5 minutes. As missões dividem-se entre primárias, quando a equipa é acionada diretamente para o local do sinistro, e secundárias, mais programáveis, entre unidades hospitalares. Mas em qualquer cenário, o objetivo mantém-se: responder rápido e salvar vidas. Desde janeiro até agora foram realizadas cerca de 230 missões com o helicóptero desta base. 160 foram ocorrências primárias, mostrando que este é um meio importante de emergência, sobretudo no interior do país. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Évora. A Rússia lançou fortes ataques com mísseis e drones em vários pontos da Ucrânia na madrugada de quinta-feira. Há pelo menos 8 mortos e 10 feridos. O maior número de vítimas mortais foi registado perto de Kreviri, no centro-sul do país, onde um míssil balístico explodiu no interior de uma casa. Morreram 4 adultos e 2 crianças com 5 e 12 anos. Lviv, Poltava e Kiev também foram alvo das forças russas. O autarca da capital pediu aos residentes que permanecessem em abrigos, enquanto as equipas de emergência combatiam incêndios em vários bairros. O presidente da Ucrânia alerta que são necessários mais mísseis da defesa aérea. Volodymyr Zelensky sublinha que os atrasos nas entregas por parte dos aliados deixam os civis ucranianos cada vez mais vulneráveis às ofensivas de Moscou. Rajadas de vento superiores a 100 km por hora provocaram estragos nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, no Brasil. O mau tempo que atingiu o sudeste do país deixou 5 mortos, 10 feridos e uma pessoa desaparecida. Em Copacabana, os banhistas, surpreendidos pela ventania, tiveram que se abrigar e afastar da praia. Os bombeiros e as equipas de proteção civil responderam a 135 ocorrências em todo o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, fizemos o atendimento em uma queda de um muro, desabamento de um muro que, infelizmente, vitimou 2 pessoas fatalmente, e então contabilizamos, infelizmente, esse resultado. Temos também, em Mambucaba, uma pessoa desaparecida em razão do naufrágio de uma pequena embarcação. Estamos realizando agora as buscas dessa pessoa. Os ventos fortes também provocaram perturbações em vários serviços, incluindo nos transportes, e deixaram quase 2 milhões de pessoas sem eletricidade no estado do Rio de Janeiro.
Pelo menos 34 pessoas morreram depois do sismo de magnitude 7,1 que atingiu terça-feira a região de Kumamoto, no sudoeste do Japão. As operações de busca e salvamento continuam numa corrida contra o tempo. Está a esgotar-se o prazo de 72 horas, período em que a probabilidade de encontrar sobreviventes é mais alta. Segundo a imprensa local, há dezenas de desaparecidos. Até agora, mais de 20 pessoas foram resgatadas dos escombros nas zonas mais afetadas. Os danos mais graves aconteceram neste centro comercial onde estavam milhares de consumidores no momento do terremoto. O segundo andar do estabelecimento desabou na sequência de uma explosão ocorrida após o abalo. Na cidade de Yatsushiro, ruiu a chaminé de uma fábrica de papel, o que fez pelo menos 8 mortos. As autoridades japonesas dão conta de várias casas destruídas e de muitas outras danificadas. Há cerca de 10 mil desalojados que foram levados para os 400 abrigos criados pelo governo. O mais forte sismo a atingir Kumamoto na última década provocou ainda cortes de energia em dezenas de milhares de residências. O restabelecimento do serviço vai sendo feito de forma gradual. As autoridades britânicas declararam na quarta-feira que mais da metade da Inglaterra está em situação de seca devido a níveis de precipitação historicamente baixos e temperaturas excepcionalmente elevadas. As 7 regiões afetadas representam 51,4% do território. O mês de julho deverá ser o mais seco de sempre, com apenas 7% da precipitação esperada a nível nacional e algumas zonas do sul da Inglaterra a registarem 1%, segundo a Agência do Ambiente do Governo. Descrita como uma seca repentina, este é o segundo verão consecutivo que partes de Inglaterra enfrentam esta situação. A agência alerta que os rios apresentam níveis baixos, os agricultores são obrigados a antecipar as colheitas, o risco de incêndios florestais aumenta e milhões de pessoas vivem sob restrições ao consumo de água. Entretanto, o Met Office, a agência meteorológica do Reino Unido, anunciou também que junho registrou um novo recorde de temperatura diária, com 38 graus acima dos 37,7 anteriormente comunicados, tanto em Inglaterra como no Reino Unido. O país atravessa atualmente a 4ª onda de calor generalizada de 2026, segundo o Serviço Climático Copérnicos. A Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente, com a temperatura a subir a um ritmo mais de 2 vezes superior à média global. As ações da Microsoft subiram até 10% nas negociações pré-mercado na quinta-feira. Aconteceu depois de a gigante tecnológica ter previsto receitas superiores às esperadas e um crescimento acelerado no setor da computação em nuvem. A receita da Microsoft Cloud chegou aos 59,3 mil milhões de dólares no trimestre de abril a junho. A plataforma Azure e outros serviços na nuvem tiveram um crescimento de 43%. O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, confirma que a receita anual do Azure ultrapassou os 100 mil milhões de dólares pela primeira vez. O 365 Copilot, assistente de conversação com inteligência artificial, superou os 30 milhões de licenças pagas. Bem diferente é a situação da Meta. Os lucros trimestrais da proprietária do Facebook e do Instagram caíram 14% para 15,85 mil milhões de dólares. A empresa perdeu 2,4 mil milhões devido a encargos legais e 1,18 mil milhões em indemnizações pagas pela redução de pessoal. Mesmo assim, o diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, está otimista quanto à integração da inteligência artificial a longo prazo. A indústria do turismo de Cuba entrou em paralisia quase total, com o primeiro-ministro Manuel Marrero a confirmar que 73% dos hotéis estão agora fechados e que 25 mil trabalhadores ficaram numa situação de vulnerabilidade. O colapso foi desencadeado pela escassez de combustível e pelo endurecimento das sanções dos Estados Unidos contra empresas geridas pelos militares, o que levou a que o número de visitantes internacionais caísse 58% no primeiro semestre de 2026 para 360 mil. Consequentemente, grandes operadores europeus, incluindo a gigante espanhola Meliá, cessaram as suas atividades, pondo fim a mais de 3 décadas de gestão hoteleira internacional na ilha e afetando quase metade do total de quartos no mercado. O
pai de Amy Winehouse foi condenado a pagar quase 1 milhão de libras a duas amigas da falecida cantora após perder um processo em tribunal relativo ao seu património pessoal. O litígio centrou-se em 155 artigos, incluindo roupa e joias, vendidos em leilões nos Estados Unidos em 2021 e 2023 pela ex-estilista Naomi Perry e pela amiga Catriona Gurley. Ao indeferir a ação, o juiz determinou que Mitch Winehouse levou adiante de forma agressiva um processo intrinsecamente fraco, causando danos significativos à reputação, carreira e saúde das duas mulheres. Mitch Winehouse terá de pagar também as custas judiciais das mesmas no prazo de 2 semanas. A decisão coincidiu com as homenagens que assinalaram o 15º aniversário da morte de Amy em 2011. A mãe, Janice Winehouse, recordou que Amy nunca procurou os holofotes, descrevendo o álcool como uma forma trágica de lidar com a imensa pressão. Um adolescente francês foi multado em $600 de Singapura, cerca de 400 euros, depois de publicar nas redes sociais um vídeo onde colocava de volta no dispensador de uma máquina automática de sumo de laranja uma palhinha que tinha lambido. O jovem de 19 anos, estudante em Singapura, gerou uma onda de críticas depois de o vídeo se ter tornado viral. A juíza afirmou que, tendo em conta a idade e a natureza da infração, não seriam aplicadas medidas alternativas, como liberdade condicional ou prestação de serviço comunitário. Os procuradores consideraram que a infração se situava no nível mais baixo de gravidade, uma vez que nenhum membro do público utilizou a palhinha.